Senhores e senhoras vereadores, vamos dar início aos trabalhos da 20ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicita ao secretário da mesa que faça a chamada para verificação de presença e quórum. Vereador Leonardo Kostiuk. Presente. Vereadora Jane Luiz Scali Salda. Presente. Vereador Jair Boni. Presente. Vereador Pedro Yantas. Presente. Vereador Amaury Domingues. Presente. Vereador Renato Renchuk. Presente. Vereador Edson Paulo Klemba. Presente. Vereador Sérgio Mazur. Presente. Havendo o número legal, com as palavras sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito que todos fiquemos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e em seguida entoarmos o hino de Rio Azul. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés. Voltando-se contra vós, vós despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta do espaçoso. É o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram pela porta por ele. Como a estreita é a porta apertado, o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Submeto à discussão a ata da sessão ordinária anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Expediente. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a leitura de parte do expediente. Ofício número 39/2015. Encaminhamento de projeto de lei. Encaminhamos em anexo o projeto de lei que tem por objetivo principal regular a execução das unidades habitacionais de interesse social que serão levadas a efeito pela Coapar, Companhia de Habitação do Estado do Paraná, no imóvel objeto da matrícula 12.046, o qual foi doado à entidade através da Lei nº 601/2011. A administração municipal se comprometeu junto à Coapar na execução de obras de infraestrutura, de água e esgoto, prestação de serviços, sendo que o material será fornecido pela Sanepar, e também na instalação da iluminação pública. A alteração dos objetivos tem por finalidade retornar ao município de Rio Azul os recursos oriundos da venda dos lotes, a fim de que, juntamente com uma contrapartida de recursos públicos, a administração execute as obras de infraestrutura citadas no parágrafo anterior. Com isto, estamos atendendo à necessidade da nossa população de moradias dignas, cercadas de infraestrutura básica, para levar aos menos favorecidos condições dignas de vida, restabelecendo a cidadania e o respeito ao cidadão rioazulense. Esta administração tem envidado esforços para atender às demandas sociais, principalmente da população de baixa renda, quanto à provisão habitacional, atendendo às finalidades da Política Nacional de Habitação, visando a redução do déficit habitacional em nosso município. Essas são as razões que levamos a apresentar esta coerente proposição, de modo humildemente aos nobres pares desta Casa de Leis, com escopo e expectativa de contar com o apoio dos ilustres vereadores e de poder a sua regular tramitação
E ainda, ao final, que seja dito o projeto de lei sancionado ou promulgado na sua plenitude. Atenciosamente, Silvio Paulo Girardi, Prefeito Municipal. Súmula. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 601/2011, de 21 de novembro de 2011 e da outras providências. Ofício número 129, Secretaria de Planejamento de Rio Azul. Prezado Senhor, cordialmente cumprimentando, tendo em vista o conteúdo do ofício número 157/2015, expedido por Vossa Excelência, venho corrigir um equívoco que ocorreu de minha parte. Quando, na data de 30 de maio de 2015, participei do programa de rádio, destaquei erroneamente a participação de todos os vereadores em uma denúncia realizada ao Ministério Público sobre a contratação de médicos. Meu equívoco, senhores, decorre que esta denúncia foi realizada apenas por um dos vereadores e não de todos os senhores. Declaro ainda que sempre reconheci o trabalho de relevante importância realizado pelos senhores e que acredito no trabalho em conjunto e plena harmonia entre os poderes legislativo e executivo para o bom desenvolvimento do município de Rio Azul. Atenciosamente, Antônio Galdino França Júnior, Secretário Municipal de Planejamento. Ministério da Educação, Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação. Presidência, comunico. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo: R$ 66.018,22. Câmara Municipal de Rio Azul. Projeto de resolução número 07. Ementa. Autoriza a baixa de bens inservíveis. A mesa diretora, por seus membros, no uso de suas atribuições legais, considerando o relatório da Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, de 17/6/2015, anexo, apresenta para a deliberação do plenário a seguinte: resolução. Artigo 1º. Fica o presidente do Legislativo Municipal autorizado a efetivar a baixa dos bens abaixo relacionados, considerados inservíveis ao patrimônio da Câmara Municipal, conforme relatório da Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis. Descrição resumida do bem. Telefone sem fio com identificador de chamada marca GE. Telefone sem fio com secretária eletrônica marca Toshiba. Telefone sem fio marca modelo Cordless 2.4. Fogão a gás 4 boca marca Continental. Câmera fotográfica digital marca Sony 4.1 MP. Total de valores R$ 1.414,50. Artigo 2º. Fica autorizado o chefe do Legislativo Municipal a fazer a doação dos bens baixados mediante termo de doação às instituições sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública e com sede no município de Rio Azul, Paraná. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Os bens relacionados encontram-se danificados ou em péssimas condições de uso, inservíveis, portanto, ao serviço público, devendo ser baixados do patrimônio. Sala de reuniões do Legislativo Municipal em Rio Azul, 22 de junho de 2015. Leandro Jazinski, presidente. Edson Paulo Klemba, vice-presidente. Sérgio Mazur, primeiro secretário. Jane Luiz Scala e Solda, segunda secretária.
Prefeitura Municipal de Rio Azul, setor de fiscalização, termo de vistoria. Nesta data compareceu ao pátio da Prefeitura Municipal os senhores vereadores Edson Klemba, Renato Renchuk e Amaury Domingues, com a finalidade de proceder à vistoria nos ônibus que recentemente foram adquiridos pela Prefeitura. Presente estava a secretária municipal de Educação, senhora Roseli Surmas Gurski, coordenador do transporte escolar, o senhor Edson José de Oliveira, comissão de avaliação, senhor Edson Remeica, motorista, Eduardo Prestupa, motorista, Miguel Antunes Ribeiro, mecânico, e os motoristas que estão utilizando os referidos ônibus, o senhor Gelson de Moraes, Guilherme França Filho e Eduardo Prestupa. Em conversa com a comissão dos vereadores, os mesmos solicitaram a nota fiscal de compra dos ônibus, onde informei que até o momento os ônibus não foram comprados pelo município e estão em fases de teste. Sendo assim, a comissão dos vereadores relataram que, como os ônibus não são do município, eles não podem realizar a vistoria. Nada mais encerro este termo, que será assinado pelos presentes. Rio Azul, 17 de junho de 2015. Jonas Frontic. Câmara Municipal de Rio Azul, senhor presidente. Em anexo, para fins de conhecimento, manifestando jurídica exarada acerca de garantia constitucional da liberdade de opinião por parte do vereador a ser exercida no Parlamento e que solicito conste lido em plenário para conhecimento geral. Respeitosamente, Edson Paulo Klemba, vereador. Vereador Edson Paulo Klemba, denúncias por manifestação em plenário. Ao parlamentar é garantido pelo artigo 53 da Constituição Federal imunidade, excluindo a possibilidade jurídica de responsabilização criminal ou civil por suas manifestações, orais ou escritas, motivadas pelo desempenho do mandato ou externadas em razão deste. STF-RE número 299.109. Relator, ministro Luiz Fux. Data 3/5/2011. Este exercício da liberdade de opinião é respaldado de forma absoluta quando realizada no próprio parlamento. Ou seja, a imunidade se apresenta de forma ilimitada, vez que decorre do exercício da função parlamentar. Assim, quando do exercício efetivo de mandato de vereador, a plena liberdade de manifestação. Com efeito, a justiça não só se mostra em defesa dos parlamentares por suas manifestações, como também se mostra avessa à penalização criminal, queixa-crime, ou civil, ação indenizatória por danos morais, pela crítica à pessoa ou gestão pública, por todos, uma vez mais, o Supremo Tribunal Federal. A necessidade de narrar ou de criticar atua como fator de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos crimes contra a honra, especialmente quando a manifestação considerada ofensiva decorre de regular exercício, pelo agente, de um direito que lhe assiste e de cuja prática não transparece o pravus animus, que constitui elemento essencial à configuração dos delitos de calúnia, difamação ou injúria.
RHC número 81.750, segunda turma, relator, ministro Celso de Mello, DJ 9.8.2007. Era, enfim, o que cumpria esclarecer. Prezado Senhor, cumprimentando cordialmente e a todos os membros desta Casa de Leis, e venho através deste comunicar, denunciar o vereador Edson Paulo Klemba. O motivo desta denúncia decorre que, no dia 21 de outubro de 2014, quando em uso da palavra livre, este vereador dirigiu-se à minha pessoa com palavras que denegriram a minha imagem publicamente, como constam em ata da sessão ordinária daquela data, que nesta semana vieram lhe trazer que uma aluna filmou o motorista totalmente embriagado, levando alunos onde deveriam deixar e que não existia manifestação sobre isso. Perguntou-se: é somente porque este motorista é parente da esposa do prefeito que tem que acobertar o caso? Por que não trazem a limpo? Por que não mostram para nós quem é essa pessoa? O prefeito não vai na rádio dizer que um motorista bêbado levando alunos que hoje até se encontram aqui e poderiam ser alunos deles? Daí não acontece. Lembro aos senhores que a transmissão das reuniões da Câmara são feitas via internet e, no momento da transmissão, minha filha, que mora em São Paulo, assistiu e imediatamente entrou em contato comigo, me repreendendo, pois também acreditou na fala do vereador. Então, senhores, se até a minha filha acreditou, por achar que a Câmara de Vereadores não seria um local para propagar mentiras, imaginem os senhores como a população de Rio Azul deve ter se posicionado, sendo eu funcionário público responsável pela vida de diversos alunos. Essa calúnia que foi dirigida à minha pessoa na palavra livre deve ser caracterizada como falta de decoro parlamentar. Não tenho vergonha ao assumir que sou etilista e que faço tratamento para me recuperar, onde cada dia tem sido uma vitória, e estou há 8 anos sem tomar nenhuma bebida alcoólica. E nesse período tenho feito serviços voluntários para a recuperação de etilistas. Desse modo, ao ser atacado pelo vereador Edson Paulo Klemba, foi mais que apenas a mim. Este ataque mostra a toda a minha família e aqueles que buscam, assim como eu, e que até talvez eu mesmo tenha influenciado a mudar de vida, é o que foram atacados. Deste modo, estou oferecendo a presente denúncia para que essa Câmara decida se a conduta ofensiva deste vereador é tolerada por todos nós, por todos vós, senhores vereadores. Edson Luiz Soares Constantino. Câmara Municipal de Rio Azul, proposição. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Rio Azul a seguinte proposição. Projeto de lei. Ementa. Altera a Lei nº 667/2013, de 19/2/2013. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 667/2013, de 19 de fevereiro de 2013, na forma seguinte, onde consta: autorizado a firmar convênio com a Associação dos Universitários de Rio Azul, com sede na Rua José Psaia, número 823, Centro, nesta cidade de Rio Azul,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, sobre o número 07-926-487/1000-87, passa a constar: autorizado a firmar convênio com a Associação Acadêmica de Rio Azul, com sede na Rua Getúlio Vargas, número 270, Salão Nobre, Centro, nesta cidade de Rio Azul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, sobre o número 22.452.763/1000-06. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Em reunião nesta data, da qual participaram vereadores e membros da diretoria da Associação Acadêmica de Rio Azul, ficou esclarecida a impossibilidade de o município firmar convênio para o repasse de recursos diretamente à associação e esta, posteriormente, prestar contas na forma da lei. A Lei nº 667/2013, em seu artigo 3º, dita o seguinte: ao município de Rio Azul caberá a contratação das empresas de transportes dos universitários, mediante processo licitatório, modalidade pregão. Conforme acordado na referida reunião, ante a impossibilidade de se aprovar o convênio para o repasse direto de recursos, não há impedimento para que o município continue contratando empresa para o transporte mediante licitação. Daí a razão que justifica alterar a referida lei vigente, de forma a possibilitar que o município continue subsidiando o transporte de universitários. Ante a importância de alterarmos a lei em termo hábil, para que não haja prejuízo aos interessados, solicitamos à mesa que considere dar urgência ao trâmite da matéria que ora propomos. Plenário vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 17 de junho de 2015, Sérgio Mazur, presidente, Jane Luiz Scalissol, da secretária, Pedro Yantas, membro. Solicito a vereadora segunda secretária da mesa que dê continuidade à leitura do expediente. Requerimento número 108 de 2015. A mesa diretora. Requeiro, depois do ouvido plenário, na forma regimental, que seja encaminhado expediente do senhor prefeito, solicitando que no prazo legal e para fins de conhecimento encaminhe a essa casa cópia do termo de compromisso emitido ao receber, por cessão de terceiros, 3 veículos ônibus que foram utilizados para o transporte de estudantes. Também, no mesmo prazo, encaminhe cópia da publicação do edital de compra destes veículos. Ressalta-se a importância de tais informações para esclarecer a situação envolvendo a cessão e compra desses ônibus, uma vez que a comissão de vereadores designada para realizar vistoria nos mesmos não pôde concluir seu trabalho por ter sido informada pelo fiscal-geral que não eram propriedades do município e se encontravam apenas cedidos para uso e avaliação. Plenário vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 22 de junho de 2015. Vereador Edson Paulo Clembo. Requerimento número 109, 2015. A mesa diretora. Requeiro, depois ouvido o plenário na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao secretário municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Ari Antônio Andrade, solicitando cópia das requisições emitidas para o abastecimento dos veículos ônibus durante o período em que se encontravam cedidos por terceiros, destinados para o transporte coletivo de estudantes, conforme informação repassada à Comissão de Vereadores em 17 de 6 de 2015, no pátio da Prefeitura. Plenário vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 22 de junho de 2015. Vereador Edson Paulo Clemba. Requerimento número 110 de 2015. A mesa diretora. Requeiro, depois do ouvido plenário na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao Tribunal de Contas do Paraná e ao Ministério Público da Comarca
denunciando a possibilidade de a administração ter cometido crime de responsabilidade ao não atender solicitação da Câmara, a requerimento deste vereador, remetendo no prazo legal cópia de documentos contábeis financeiros que comprovam a existência dos valores contabilizados como recursos livres, de acordo com o constante na documentação apresentada durante a última audiência pública de avaliação e cumprimento de metas fiscais. Plenário, vereador professor Eloy Pisaia, em Rio Azul, 22 de junho de 2015. Vereador Edson Paulo Klemba. Requerimento número 111, 2015. A mesa diretora, requeiro, depois ouvido o plenário na forma regimental, que seja encaminhado expediente ao Tribunal de Contas do Paraná e ao Ministério Público da comarca denunciando a possibilidade de a administração ter cometido crime de responsabilidade ao receber por cessão de terceiros 3 veículos ônibus de placas utilizados para determinado período para o transporte coletivo de estudantes. Plenário, vereador professor Eloy Pisaia, em Rio Azul, 22 de junho de 2015. Vereador Edson Paulo Klemba. Requerimento número 112, 2015. A mesa diretora. Requeiro, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à secretária municipal de Educação, professora Roseli Surmas Gurski, solicitando que informe no prazo legal e para fins de conhecimento como vem procedendo para suprir as ausências de professores que têm se ausentado das aulas para participarem de cursos de pós-graduação e outros, de forma a comprovar que não está sendo prejudicado o atendimento às nossas crianças. Plenário, vereador professor Eloy Pisaia, em Rio Azul, 22 de junho de 2015. Vereadora Jane Luiz Scali Solda. Indicação número 100/2015. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando que segue. Em Cachoeira dos Paulistas, a pedido de Valdo Veretisky, escascalhar a estrada que segue desde a escola até a sua residência. Em Barra da Cachoeira, a pedido de José Ivo Alves de Oliveira, com a pá carregadeira, readequar a estrada que dá acesso à sua residência. Plenário, vereador professor Eloy Pisaia, em Rio Azul, 22 de junho de 2015. Vereador Renato Renchuk. Indicação número 101, 2015. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando que segue. Em Invernada, pedido de Lúcio Rodasqueves, patrulhar e cascalhar a estrada de acesso à sua residência. Plenário, vereador professor Eloy Pisaia, em Rio Azul, 22 de junho de 2015. Vereador Sérgio Mazo. Indicação número 102, 2015. A vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando que segue. Na rua Maria Tito Ribeiro, em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Promoção Social, conforme já solicitado anteriormente, reconstruir parte do calçamento da área de passeio que se encontra danificado. Na rua Bronislau Bronski, ao lado do prédio da Secretaria Municipal de Promoção Social, substituir os brinquedos do parque que se encontram danificados e providenciar a pintura de outros. Na rua Madre Teresa de Calcutá, na Vila Diva, concluir os serviços de colocação de pedra britada, pois há necessidade de atender a todos os moradores locais com esta melhoria. Plenário, vereador professor Eloy Pisaia, em Rio Azul, 22 de junho de 2015. Vereadora Jane Luiz Scali Solda. Indicação número 103, 2015. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando que segue. Em Faxinal dos Paulas, a pedido de Eva Bueno, colocar ao menos 2 viagens de cascalho no acesso à sua residência e, com a retroescavadeira, executar terraplanagem e retirada de entulhos em sua propriedade. Na mesma localidade, a pedido de João Sibert, com a retroescavadeira, executar terraplanagem em sua propriedade. Na rua João Faber, a pedido dos moradores,
colocar luminárias em 2 postes para que haja iluminação no local. Plenário, vereador professor Eloy Pissaia, em Rio Azul, 22 de junho de 2015. Vereador Leandro Jazinski. O expediente está em discussão. Presidente, eu só quero fazer sobre o requerimento 111/2015 da denúncia dos 3 ônibus. Até que venha esclarecimento melhor da prefeitura, eu sou contrário a essa denúncia. Senhor presidente, eu também queria me manifestar. Eu acho que antes de, com todo respeito ao vereador, antes que seja analisada a situação, eu sou contrário à denúncia porque faz essa denúncia, o executivo para esses 3 ônibus, os alunos ficam sem vir estudar e os vereadores são culpados. Então gostaria que fosse lavrado em ata que, enquanto não seja bem esclarecido a situação que está esses ônibus, ou de repente os vereadores, ou eu tomo da minha parte, tomar conhecimento junto ao executivo, como que está a situação, gostaria que fosse lavrado em ata também, senhor presidente. Presidente, da mesma forma também eu faço, porque se os ônibus estão em fase de experimento, também não condiz a denúncia. Sou contrário. Eu também, concordo, faço das palavras dos nobres colegas as minhas palavras, também sou contrário até que venha uma resposta de lá. Senhor presidente, eu também, da mesma forma, contrário. Bom, conforme a manifestação dos vereadores, eu quero colocar o requerimento número 111/2015 do vereador Edson Paulo Klemba, colocar em votação em separado. Bom, pela manifestação dos vereadores, o requerimento já se encontra rejeitado. Então, senhor presidente, pela manifestação dos nobres colegas, não seria o caso de perguntar um a um para saber das decisões dos demais vereadores? Já teve a maioria simples, novo vereador, então pode-se dizer que já está o requerimento rejeitado. Agora segue o restante do expediente. Então, foi aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Projeto de lei número 777 de 2015, do Executivo. Aprova Plano Municipal de Educação. Trata-se do substitutivo geral encaminhado pelo Executivo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, presente seus membros, acolhe o parecer da assessoria jurídica e emite parecer favorável à proposta. Sala das Comissões, 17 de junho de 2015. Vereador Sérgio Mazo, presidente, vereadora Jane Luiz Scalissolda, secretária, e vereador Pedro Iantas, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presente seus membros, acolhe o parecer da assessoria jurídica e emite parecer favorável à proposta. Sala das Comissões, 17 de junho de 2015. Vereador Edson Paulo Klemba, presidente, vereador Renato Rinchuk, secretário, e vereador Amauri Domingues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Bem-Estar Social, Cultura e Esportes. A Comissão de Educação, Saúde, Bem-Estar Social, Cultura e Esportes, presente seus membros, acolhe o parecer da assessoria jurídica e emite o parecer também favorável. Sala das Comissões, 17 de junho de 2015.
vereador Leonardo Kostiuk, presidente, vereador Sérgio Mazo, secretário, e vereador Jair Boni, membro. Submeto o projeto. O projeto está em discussão. Submeto então agora o projeto à votação nominal. Vereador Pedro Yantas, vereador Leonardo Kostiuk, Favorável. vereadora Jane Luiz Scali Solda, Favorável. vereadora Mauri Domingues, Favorável. vereador Pedro Yantas, Favorável. me desculpe, vereador, vereador Renato Rentiuk, Favorável. vereador Jair Boni, Favorável. vereador Edson Paulo Klemba Favorável. e vereador Sérgio Mazur. Favorável. O projeto foi então aprovado por unanimidade. Projeto de lei oriundo do Executivo que declara de utilidade pública a Associação Acadêmica de Rio Azul e também que autoriza firmar convênio com a mesma. Peço ao vereador secretário da mesa que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Parecer. Projeto de lei oriundo do Executivo. Ementa. Declara de utilidade pública municipal a Associação Acadêmica de Rio Azul. Da análise. A proposta em questão foi recebida e lida no expediente em 2 de 6 de 2015, encaminhada a esta comissão. Atuamos em conjunto com a assessoria jurídica, foi analisada minuciosamente, segundo os aspectos constitucional, legal e jurídico. Constata-se que as medidas são de natureza legislativa e de iniciativa do chefe do Poder Executivo, estando, portanto, em consonância com a Lei Orgânica Municipal, uma vez que, pela legislação pátria contemporânea, a declaração de utilidade pública vincula-se ao interesse da coletividade e, por isso, que quando uma entidade trabalha a favor desse interesse, adquire uma condição que, voltada ao bem-estar social, configura uma utilidade pública. A declaração de utilidade pública presta-se à concessão de favores fiscais ou privilégios administrativos no âmbito municipal, estadual ou federal, segundo o entendimento de cada qual dessas esferas de governo, assim sendo elas autônomas, a declaração far-se-á nos termos em que dispuser a sua própria legislação, compulsando a legislação municipal a Lei nº 216/2013, de 2/4/2003, dispõe sobre os requisitos para a declaração de utilidade pública, os quais são, por conseguinte, de observância obrigatória. Artigo 1º. Para ser declarada de utilidade pública municipal, as entidades, associações ou congêneres deverá obrigatoriamente ser apresentado anexo ao projeto de lei os seguintes documentos. Primeiro, cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, com data de abertura há mais de 18 meses. Ainda, consultada a Lei Estadual nº 17.826, de 13 de 12 de 2013, que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública a entidades no Estado do Paraná. Artigo 1º. O título de utilidade pública será concedido por lei a entidades que comprovem preencher os requisitos por meio do respectivo estatuto registrado no Estado do Paraná. Ser pessoa jurídica de direito privado constituída no Estado do Paraná ou que exerça atividades com representação no Estado, com ato constitutivo registrado. 2. Ter personalidade jurídica há mais de 1 ano. Concluindo a análise dos documentos que acompanham a apresentação do projeto, constatamos que no comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, a data de 13 de fevereiro de 2015,
Destarte desta evidente que a matéria não cumpre o requisito legal. Exigido para a declaração de utilidade pública, qual seja carência de tempo de abertura, o que implica na impossibilidade de prosperar. É o parecer da análise de matéria apresentada concomitantemente. Por conseguinte, a apresentação concomitante de matéria que trata de autorização para o município firmar convênio com a associação acadêmica, atentamo-nos para o direcionamento apontado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Paraná, através da resolução número 46/2014, que alterou a resolução número 28/2011, em especial a redação do artigo 9º. Artigo 9º. Sem prejuízo da nulidade ou sustação do ato e da responsabilização pessoal do gestor e do representante legal do concedente, será considerada irregular a inclusão, no termo de transferência, de cláusula ou condição que preveja ou permita. 11º. A transferência de recursos a título de contribuição, auxílio ou subvenção social a instituições privadas com fins lucrativos e a instituições privadas sem fins lucrativos não declaradas de utilidade pública. Ressalva a hipótese prevista no artigo 19 da Lei Federal nº 4.320/1964. Também que está prestes a entrar em vigor a Lei nº 13.019/2014, que estabelece um novo marco regulatório para o regime jurídico nas parcerias voluntárias, envolvendo transferências de recursos públicos entre a administração pública federal, estadual e municipal e a sociedade civil, bem como o fato de que eventual convênio celebrado pela administração pública, ainda que antes da entrada em vigor do novo texto, somente poderá vigorar por 1 ano. Artigo 24. Para a celebração das parcerias prevista nesta lei, a administração pública deverá realizar chamamento público para selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. Primeiro, o edital do chamamento público especificará, no mínimo. 7º, a exigência de que a organização da sociedade civil possua, no mínimo, 3 anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. Assim, diante da impossibilidade legal de a associação acadêmica ser declarada de utilidade pública, considerada a resolução do TCR Paraná e a lei federal citada, a matéria em análise por esta comissão resta prejudicada, ou seja, não há como prosperar, devendo ser devolvida à origem. Entretanto, esta comissão ressalta entendimento do mesmo Egrégio Tribunal de Contas do Paraná que acentua: não há óbice para que o município realize o porte financeiro à sociedade de estudantes universitários a título de colaboração, desde que não sejam utilizados recursos provenientes do Fundeb, bem como que os valores despendidos não acompanham o índice mínimo de 25% de aplicação em educação, nos termos do artigo 212 da Constituição, e sejam observadas as disposições do artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Acórdão número 3472/14, Tribunal Pleno. Ainda mesmo o Acórdão número 3472/14 do
TSE Paraná, a Constituição outorga à União dos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a competência comum para proporcionar aos meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, artigo 23 CF 88, e na Lei nº 9.394/96, que estatui as diretrizes e bases da educação nacional. Claramente ressoa que dentro da promoção da educação estaria englobado o transporte de estudantes. Artigo 4º, artigo 8º, 10º, 7º, 11 e o 6º. Artigo 70 e o 8º. Eventualmente poder-se-á objetar tal argumento em razão do contido no inciso do artigo 211 da Constituição, que atribui à União a competência para a organização do ensino superior. No entanto, dentro da competência comum anteriormente propalada, nada obsta que a municipalidade oportunize transporte para estudantes universitários de forma direta ou transferindo recursos a terceiros, como no caso de associações de estudantes. A própria Lei número 9394/96, por seu artigo 10º, faculta aos municípios a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal, à manutenção e desenvolvimento do ensino. Assim, se satisfeitas as necessidades atinentes à educação infantil e ao ensino fundamental, é possível a atuação em outras áreas, como no ensino superior, com oferecimento de transporte aos estudantes. Diga-se que isso representa a assunção pelo município da competência do outro nível do governo, plenamente possível a teor do artigo 62 da Lei Complementar número 101/2012. Por fim, considerando o interesse público no auxílio por parte do poder público aos universitários, como forma de incentivar que estudantes do município cursem o ensino superior e também considerando que tal incentivo consiste em um projeto de governo, concluímos que não há impedimento legal para que o Executivo continue subsidiando o transporte de universitários através da contratação de serviços de transportes mediante licitação. Da conclusão e do voto. Diante do exposto, concluiu e vota esta comissão pela inconstitucionalidade da matéria, que trata da declaração de utilidade pública e, por conseguinte, que restou prejudicada a matéria que trata de autorização para formalização convênio, opinando pela devolução de ambas à origem. Ressaltamos que a devolução das matérias à origem, conforme orientamos, não configura e nem poderá embasar qualquer justificativa que prejudique a continuidade do atendimento aos universitários. Haja vista a possibilidade de licitar o serviço de transporte, tal qual vem sendo feito. Sala das Comissões, em Rio Azul, 9 de junho de 2015, Sérgio Mazur, presidente, Jane Luiz Scalisolda, secretária, Pedro Yentas, membro. Considerando o parecer exarado, que acaba de ser lido, cuja cópia todos os vereadores receberam, consulta o plenário se há alguma objeção. Assim sendo, acolhido o parecer, proceda-se conforme orientado, devolvendo-se as matérias ao Executivo. As comissões, para exame e parecer, encaminham as comissões competentes
projetos de lei recebidos. Sessão extraordinária. Destaco o recebimento do projeto de lei da Comissão de Constituição e Justiça, que altera a Lei nº 667/2013, que autoriza o subsídio ao transporte de universitários. Convoco sessão extraordinária para amanhã, quarta-feira, às 14 horas, para apreciar a matéria em única discussão e votação. Comunico também que logo após a sessão extraordinária, teremos reunião das comissões. Palavra livre. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Jair Boni. Presidente, nobres vereadores, a plateia que nos prestigia, aos internautas. Hoje, presidente, nós estivemos numa inauguração, juntamente com o nobre vereador Pedro Iantas, onde foi inaugurado o refeitório na Escola de Faxinal São Pedro. Foi parabenizado várias pessoas lá, inclusive a empresa da Aliança, onde está tendo o contraturno lá, e é de grande valia para a comunidade, para aquela escola, onde eles agora fizeram uma horta, onde aquelas verduras serão utilizadas pela escola, e tem que parabenizar muito a comunidade. As comunidades não devem esperar que o poder público, o poder aí do município, ele venha a trazer todos os benefícios que a comunidade precisa, e aquela comunidade se reuniu e entraram com a mão de obra para que esse refeitório pudesse hoje ser inaugurado. Foi dado também a iniciar o projeto da água tratada no Faxinal dos Paula, onde vai ser beneficiado aproximadamente 30 casas. Nesta quinta-feira vai ser dado o início dos trabalhos, e em breve teremos notícias de mais 2 comunidades onde vão ser beneficiadas com poços artesianos. Espero eu que esse projeto seja liberado da mesma forma que foi liberado esses canos. Queria fazer um convite ao nobre vereador Sérgio Mazo sobre o esporte no campo. Eu vejo que essas crianças elas estão tendo uma oportunidade muito grande no esporte, e no último domingo teve uma reclamação sobre banheiros, isso, para nós dar uma olhadinha e ver o que pode ser melhorado lá, onde nós podemos fazer. Eu vejo que você está sempre lá junto com teus filhos também, né? Para que seja feito um levantamento que pode ser melhorado. Está vindo muita gente de fora, e teve reclamações lá que podia estar um pouquinho mais em ordem, né? Então, faço um convite para você essa semana, se nós podemos ir junto lá, se tem mais algum vereador que possa ir junto. Eu acho que é de grande valia para nossas crianças que estão lá participando. Sobre aquele projeto que o prefeito mandou, eu sei que não é de comentar quando recebe ele, o projeto número 601 da administração municipal com a Coapar. Eu até pensei que vinha com urgência isso, presidente, e eu até peço que seja estudado com carinho, porque é nesse projeto que pode estar a liberação já de 103 casas. Então, eu acho que seria de nós dar uma apuradinha nele. Peço com carinho, se for de nós poder trabalhar em cima desse projeto aí. Sobre os universitários que foi devolvida essa documentação, eu espero que eles entrem num entendimento com o prefeito, com os universitários, e que nesse mandato a gente não tem mais que bater a cabeça sobre isso. Porque quando vem um projeto dessa natureza para cá, a gente não pode estar mudando nada que seja financeiro. Então que se ajeita lá, e que esses 4 anos, esse compromisso seja firmado até o final, né? Muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadoras, o público aqui presente. Trago um abraço hoje lá de Curitiba do assessor da deputada Leandra, presidente, para o senhor.
ele disse que gostou muito, está gostando muito do seu trabalho aqui em Rio Azul. Então hoje estive lá, trago um abraço dele para o senhor. Tá? Então vamos fazer alguns comentários aqui. Tenho recebido algumas denúncias aqui na Câmara sobre a minha atuação aqui, nesse lugar aqui. Tá? Então, trarei sempre declarações, trarei sempre denúncias e falarei aqui o que a Constituição me ampara. Então, estou completamente tranquilo aqui, sei o que estou fazendo aqui nessa casa, não vim aqui para brincar, mas não tenho medo dessas 3 pessoas que, de vez de estar cuidando do município, estão cuidando de mim. É porque eu incomodo alguém. Então, estarei aqui sempre em busca da verdade. No primeiro dia, quando entrei aqui nessa casa, falei no meu discurso, estarei aqui para denunciar, fiscalizar e ver todas as atitudes que essa administração está fazendo no município de Rio Azul, que até hoje não mostrou nada. É fraca. Tá? Trabalharei todo dia que for preciso para comprovar isso aqui nesta casa. E não tenho medo de denúncia. Não tenho medo de denúncia nenhuma. Tá? Porque estou amparado pela lei. Trouxe nessa casa, que hoje me trouxe um pouco de estranheza, a denúncia de uns ônibus, que para mim está uma festa dentro daquela prefeitura, né? Não se sabe o que se faz lá dentro. Aquele setor de licitação é totalmente uma festa. Vou ler novamente um termo de vistoria, só em pedaços, que não preciso ler totalmente, que nesta data compareceu no pátio da prefeitura os vereadores Edson Paulo Klemba, Renato Renchuk e Amaury Domingues. Data: Rio Azul, 17 de junho de 2015. Em conversa com a comissão dos vereadores, os mesmos me solicitaram a nota fiscal, pedi também que aquilo não colocou o termo de compromisso da empresa que cedeu esses ônibus para ficar em teste, que isso eu nunca vi em nenhum lugar, só aqui em Rio Azul que acontece. Tá? Onde informei que até o momento os ônibus não foram comprados pelo município, estão em fase de teste. Fazendo umas buscas pela internet, onde que tem publicações, aquisições do município de Rio Azul, aonde que achei aquisição de veículos usados para transporte escolar. O que me mais traz estranheza, isso aqui. Tec Casa, construtora e incorporadora limitada. Uma construtora vendendo 3 ônibus escolares para o município de Rio Azul. Aonde que, assinado o contrato dia 1/6 de 2015, estivemos na prefeitura no dia 17, né, seu Renato? O senhor estava junto comigo, o Amaury estava junto comigo, no dia 17, e nos informaram que até hoje não tinha sido comprado os ônibus. E daí diz que não tem documento para essa denúncia prosperar? Se está aqui o documento publicado e não existe, me traz muita estranheza, nobres vereadores, disso acontecer. Ninguém está prejudicando o transporte escolar. Até hoje, sem esses 3 ônibus, eles estavam continuando com a demanda, fazendo da melhor forma possível, onde o professor Écio está fazendo um excelente trabalho junto com os motoristas de ônibus, que fazem milagre nessa frota. Tá? Agora me aparece 3 ônibus, aonde que você pesquisa na internet, cada um custa 35 mil reais, me aparece aqui uma publicação de 65.800 cada um. Daí isso aqui é correto para os senhores? Isso aqui é correto para os senhores? Isso que eu pergunto aqui nesse plenário. Se isso aqui, ninguém está querendo prejudicar ninguém, mas eu não vou compactuar com uma falcatrua dessa. Tomarei as minhas providências necessárias, não sendo por essa casa, mas tomarei minhas providências necessárias, porque eu não posso contribuir com uma falcatrua dessa. Perguntei no dia se os ônibus estavam cadastrados na frota municipal. Não estão cadastrados. Estão gastando dinheiro do município
com combustível sem ser da frota. Isso é correto? Isso é correto? Pergunto aos senhores. Aí me traz estranheza. Me traz muita estranheza. Também quero comentar aqui aos senhores que tivemos aquela audiência pública aqui nessa casa, aonde que também até hoje pedi para comprovação que no quadrimestre, 200 e poucos mil reais em recursos livres. Em 4 meses aumentou para 1.900.000, mas até hoje não nos comprovaram aqui. Me traz estranheza também. Me traz muita estranheza isso. Que ir em rádio e falar de vereadores, isso o cidadão sabe. Ir de casa em casa, falarem mal dessa casa, muita gente aqui sabe fazer isso. Mas vamos exercer seus papéis. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, a plateia que se faz presente, aos internautas, ao jornalista, o Cleito Burgatti, que também está transmitindo a sessão. Eu venho aqui, o meu discurso vai ser bastante rápido. Eu escutei um pouco do programa do Executivo e vi onde ele pediu apoio da Câmara, né, sobre a reformulação da lei orgânica, né, para adequar a atualidade. Eu digo que eu estou disposto a lutar por isso, visto que essa lei é bastante antiga, né, e tem alguns artigos aí que já também não condiz com as necessidades do nosso município, né. Também quero parabenizar os padres da nossa paróquia, que estão trazendo a comunidade para a igreja, convidando as empresas, comunidades do interior, para participar das novenas, né. Ontem, por sinal, foi convidado o pessoal da saúde também, onde estivemos lá, juntamente com eles, celebrando a novena, né. Então isso deixa bastante contente ver a igreja cheia e vendo eles buscar as pessoas para participarem, né. Tem um projeto que já foi comentado do vereador Jair Bones sobre o canil, que foi aprovado, e, né, a gente vê essa necessidade urgente de dar um jeito nesses cachorros que andam soltos na rua, né. Então, queria ver se o executivo, alguém lá, secretário da agricultura, né, tivesse uma parceria, fazer um projeto de lei para que se desse um veterinário, alguém que se dispusesse a fazer essa castração desses animais, né, para que diminua, né. Não vai resolver já a situação, mas no futuro pode trazer bastante resultado positivo, visto que, pelo que deu a entender, não tem verba para fazer esse canil, né. Também quero fazer um apelo, um pedido, novamente aqui na Palavra Livre, já fiz através do ofício, né, para o prefeito, para o executivo, para a secretária da Saúde, né, a Conceição, dá para que veja a possibilidade da compra de um ônibus com banheiro, né, para esses pacientes que necessitam ir até Curitiba, visto que os ônibus que a gente tem aí no município não tem banheiro, né. Até no ofício que eu tinha feito, eu tinha pedido que fosse comprado um ônibus com maca, com oxigênio, mas a resposta teve que não teria recurso. Então, que veja a possibilidade de ao menos ter banheiro, né, porque tem os pontos de parada, né, mas há muitas reclamações que tem pacientes com sonda, com pacientes fraudados, alguns que não usam sonda nem fralda, mas devido a exames, tem disfunção, não consegue controlar as necessidades fisiológicas e acontece de fazer as necessidades fisiológicas dentro do ônibus, né. Isso gera transtorno tanto para quem está vindo, quanto para quem passa por esse tipo de, digamos assim, de transtorno, né, por não conseguir, não por vontade própria, né, por não conseguir controlar o esfíncter e acontecer de fazer a necessidade fisiológica no ônibus, né. Então eu peço que, se não tem dinheiro para comprar ônibus novo, né, que seja trocado por um ônibus usado, mesmo que seja do mesmo ano, né, e que adapte-se um banheiro para que melhore a situação, né, dos usuários que necessitam desses ônibus, né. Quero agradecer o apoio que eu tenho aqui nessa casa, dos nobres vereadores, e que sou amigo de todos, né, na votação dos projetos. O apoio do vereador Sarginho, que também foi em busca de recursos para o nosso hospital, né, que o hospital não é meu, não é de ninguém, é do povo.
O vereador Edson também, que se deu os colchões, né? A gente agradece, né, a colaboração de todos aqui. E quero desejar a vocês uma boa noite. Eu quero fazer um pequeno comentário sobre dois projetos que recebemos e hoje, como foi lido aqui na Câmara, foram devolvidas as matérias ao Executivo. Então, são dois projetos que falam sobre o transporte universitário para firmar convênio com a nova associação. Então, é um projeto que entra em conflito com a nossa legislação vigente. Tem vários pontos nesse projeto que nos impedem de estar aqui aprovando esse projeto. Essa semana passada fizemos uma reunião com os universitários, onde tiveram presentes aqui a grande maioria dos vereadores. Quem não veio é porque realmente não pôde. Porque, como comentamos na reunião das comissões, já desde que recebemos esse projeto, foi uma preocupação de todos os vereadores em resolver essa situação. Porque logo no início do mandato, né, ainda no início de 2013, quando iniciamos o mandato, fizemos a realização de algumas sessões extraordinárias para apurar o processo, do andamento do projeto que foi recebido na Câmara, para dar tempo de já começar no início do ano sendo pago o transporte dos universitários. Então vemos aqui o apoio de todos os vereadores trabalhando nesse sentido. E parabenizo também o prefeito por ter já pago esse transporte durante esses 2 anos. Agora, eu não sei a justificativa do Executivo de querer mudar esse sistema. Então, hoje temos esse projeto que foi devolvido, como eu comentei, que estava entrando em conflito com a legislação vigente, porque temos uma lei municipal que fala que pode ser formado convênio com associações ou entidades que tenham mais de 1 ano e meio de existência, que não é o caso da Associação dos Universitários. Esse é um dos pontos. Também já entra em conflito com a lei estadual, e também agora temos, a partir do mês que vem, já vigente uma nova lei federal. Federal, isso, né, Augusto? Então, a nossa intenção, já desde o recebimento desse projeto, foi o mais breve possível encaminhar para a nossa assessoria jurídica, né? Conversamos com todos os vereadores, fizemos uma reunião com os universitários para explicar a real situação. Eu quero destacar que, de maneira nenhuma, a nossa intenção foi querer jogar os universitários contra o Executivo, nem contra alguns vereadores. A nossa intenção de todos aqui é resolver esse problema para que seja dado a continuidade no pagamento desse transporte, assim como caminhou bem esses 2 primeiros anos. Né? Vemos aqui como aumentou o número de universitários que hoje estão tendo acesso às universidades, graças a essa ajuda, a esse transporte. Então isso é um ponto positivo. E queremos que continue, mas queremos que seja, que tenha um entendimento para que possa ser dado continuidade. Na minha visão e na visão da maioria dos vereadores, hoje a melhor situação seria continuar da forma que vinha sendo tratada nesses 2 primeiros anos, que é o transporte sendo contratado através de licitação. Então esperamos que seja resolvido essa situação. Não sei se algum vereador quer se manifestar, comentar algum. Não, presidente, até quero fazer um comentário, parabenizar a todos os vereadores daquele dia ali, e principalmente o Augusto e a Ingrid, pelo belo esclarecimento que deram aos universitários, tá? E como eu comentei aquele dia, sou um vereador oposição aqui, tá? Nas coisas que eu acho ruim para o município, mas parabenizo o prefeito até hoje ele pagar pelo que ele ter prometido, mas como todo mundo já sabe, 4 anos é 4 anos, não são 2 anos e meio, né? Então, espero que ele continue,
nada impede que ele faça licitações, tá? E se nós aprovássemos aquela lei, infelizmente nós ia complicar a associação dos universitários. Era só isso. Nós esperamos que tenha, que seja resolvida essa situação. Assim como você comentou, eu também quero aproveitar para amenizar o nosso secretário Augusto, a nossa advogada Ingrid, que se empenharam já desde o início do recebimento desses projetos, para dar esse procedimento, nós darmos essa explicação aos universitários e de como deveria ser procedido. Então esperamos que se resolva a situação. Essa é a vontade dos vereadores. Presidente, Sim. eu acho assim que se foi prometido tem mais que ser cumprido, né? Agora eu quero deixar aqui a minha palavra sobre o requerimento do nobre vereador Edson sobre os ônibus, a compra dos 3 ônibus. Eu acho que é justo eu falar também da minha opinião, porque eu sou favorável, porque eu não estou conivente com o que está acontecendo de se comprar ônibus, vai no rádio e diz que comprou, aí você vai lá, pede a nota, não existe a nota, eu nunca vi compra sem nota, é a primeira vez que acontece isso aqui no município, como o vereador falou, e eu acho um absurdo. Seus ônibus estão andando, tudo bem, está atendendo os alunos, né, as escolas, mas e o combustível que está se usando, da onde é que está saindo? Pode isso? Então eu quero deixar aqui a minha palavra, que eu sou favorável ao vereador Edson. Em nome de todos os vereadores, agradeço os que nos acompanharam via internet e aos que se fizeram presentes nessa sessão. Destaco a realização da tradicional festa do padroeiro, neste domingo, dia 28, aqui na Igreja Matriz. Antes, nessa quarta e sexta-feira, a realização de barraquinhas no pavilhão de festas. Todos estão convidados a fazer parte desses eventos em comemoração ao nosso padroeiro. Quero agradecer a presença de Ângela Boros Patic, Floripo João Soares, Luciano Melo, Lídio Karpinski, Ari de Souza, Eveline Solareves de Souza, o ex-vereador Antônio Boni, Joel Cosa e Eldes Alves. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores e senhora vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada às 19 horas da próxima terça-feira, dia 23 de junho. Com as palavras, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.